Hoje vamos abordar mais um módulo da nossa série de aulas sobre o sistema auditivo central. Vamos abordar o sistema auditivo central do nervo coclear até o córtex primário. O que devemos saber antes de entender a anatomia do sistema auditivo central? Nós devemos entender quais são as estruturas do tronco encefálico envolvidas em todo o processo da audição. Então, o que nós precisamos saber nessa aula são as estruturas do tronco encefálico envolvidas em todo o processo da audição. Bom, então já sabemos que o tronco encefálico ele é composto pelo mesencéfalo, a ponte e o bulbo. O bulbo ele é composto por núcleos cocleares. A ponte é composta por complexo olivar e leminisco lateral, e o mesencéfalo é composto pelos colículos inferiores e os superiores. Então, no bulbo, na ponte e no mesencéfalo, nós temos estruturas onde o som passa para chegar até o córtex auditivo primário. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais dessas estações, por onde o som passa, e conhecer as suas subdivisões também, pois cada estrutura dessa também é subdividida em outras estruturas. Então, o sistema nervoso ele é composto pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto pela medula espinhal e o tronco encefálico, e o sistema nervoso periférico é composto por nervos cranianos e espinhais, gânglios espinhais cranianos e autônomos e terminações nervosas aferentes e eferentes. Na via sensitiva aferente, o cérebro ele recebe as informações originadas na medula, e na via motora eferente, o cérebro envia os comandos para a medula espinhal e o tronco encefálico. Todas as fibras do nervo auditivo, elas se projetam para os núcleos cocleares do mesmo lado. A consequência dessa particularidade é que a lesão do núcleo coclear é a única lesão do sistema nervoso central que provoca surdez unilateral. O que acontece? A cóclea, nós temos a cóclea do lado direito e esquerdo, assim como os núcleos cocleares, que também estão do lado direito e esquerdo. A cóclea envia para o núcleo coclear ipsilateralmente do mesmo lado, diferente de outras vias, né? Porque também temos vias que, ao invés de enviar da cóclea para o núcleo, ela vai enviar da cóclea diretamente ao colículo inferior ou a outra estrutura do tronco encefálico. E de cada nível do sistema nervoso central, desde o córtex até a cóclea, partem fibras eferentes que chegam ao órgão de corte. Então, as vias aferentes, elas são vias originadas na medula que ascendem ao cérebro, e as vias eferentes, que são as vias motoras, elas enviam do cérebro ao tronco encefálico, a medula espinhal. Então, a representação neural da informação apresenta em todos os seus níveis mecanismos neurais que possibilitam funções ou habilidades auditivas, que são a determinar a intensidade, organização tonotópica, identificação do timbre, localização do som, percepção musical e percepção da fala. Então, iniciando, o nervo vestíbulo coclear, ele é um nervo que possui entre 30 mil e 50 mil fibras, que se dividem rapidamente ao entrar no tronco cerebral em 2 ramos, caracterizando a tonotopia do núcleo coclear. Essas fibras penetram os núcleos cocleares bilateralmente no nível do bulbo e com seletividade frequencial dependente dessa tonotopia. Então, nós temos o sistema auditivo central e todos os seus níveis auditivos, que são essas estações. Nós vamos destrinchar todas essas estações, falar um pouquinho sobre todas elas e o caminho do som, percorrido
por essas estruturas, nessas estruturas, até o córtex auditivo primário. O sistema auditivo central, ele possui níveis auditivos de processamento ocorrido dos órgãos auditivos periféricos ao córtex auditivo. Processa simultaneamente diferentes sinais acústicos, com o objetivo de decodificar uma mensagem linguística. Seus princípios básicos possibilitam um mapeamento ordenado da função auditiva. Tem organização tonotópica dependente da frequência. A codificação acústica, processamento da informação e bottom-up são os mesmos termos, são as mesmas coisas. Codificação acústica é igual a processamento e bottom-up. Então, esses níveis auditivos, eles são todos esses níveis que colocamos nesse quadrado e vamos falar sobre cada um deles a partir de agora. Então, nós temos o tronco encefálico. Quando a gente pega essa estrutura, troncoencefálico, e projeta ela, nós temos essa daqui. Então, o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Os níveis auditivos recebem aferências do nervo auditivo, aferências centrais auditivas e não auditivas. São estruturas perpassadas pelo som durante o caminho que percorre do nervo auditivo ao córtex auditivo primário. Então, o primeiro nível, que é o nível núcleo-coclear, são dois, né, um de cada lado, é o primeiro nível central em que o processamento do sinal acústico ocorre no nível do bulbo. Possui 3 divisões anatômicas e funcionais de cada lado, as quais recebem as fibras auditivas. Cada núcleo coclear recebe aferência apenas da orelha ipsilateral. Então, nós temos aqui a cóclea e aqui os núcleos cocleares. Nós temos a cóclea e os núcleos cocleares dos dois lados das orelhas. Então, a cóclea, ela emite o impulso acústico para o núcleo coclear diretamente. Esse impulso não vai atingir a orelha contralateral, ele vai atingir a orelha ipsilateral, ou seja, do mesmo lado. Cada uma delas participa de um aspecto funcional diferente, sendo elas, ou seja, dentro do núcleo coclear, a gente tem a parte dorsal e a parte ventral. E ainda, na parte ventral, a gente tem a parte anterior e a parte posterior. No núcleo dorsal, nós temos neurônios que ultrapassam o complexo olivar superior sem fazer sinapse e seguem direto para o colículo inferior, sendo sua projeção bilateral e contralateral. O dorsal, ele não faz sinapse com o complexo olivar superior e passa direto, ele vai direto para o colículo inferior. Já o núcleo ventral anterior e posterior, as fibras desses núcleos projetam-se para o próximo nível da via auditiva, denominado complexo olivar superior, também com projeção bilateral e contralateral. Então, o núcleo ventral, ele vai passar pelo complexo olivar superior, enquanto o núcleo coclear dorsal, ele não vai passar pelo complexo olivar superior, seguindo direto para o colículo inferior. O nível 2, que é o complexo olivar superior, está na junção da ponte e o bulbo. O som saiu da cóclea, passou pelo nervo auditivo, passou pelo núcleo coclear, passou pelo complexo olivar superior, que são alguns axônios cocleares que cruzam para o lado oposto, enquanto outros atingem o complexo olivar superior do mesmo lado. As fibras dos neurônios do núcleo coclear dorsal, como nós falamos antes, ultrapassam o complexo olivar superior sem com ele estabelecer sinapse. Então, o núcleo coclear dorsal, ele não vai passar pelo complexo olivar superior, ele vai direto para o colículo, enquanto o ventral vai passar pelo complexo olivar superior.
O complexo olivar superior, ele possui 3 divisões também, que é o núcleo olivar superior lateral, o núcleo olivar superior medial e o núcleo do corpo trapezoide. As 3 recebem fibras provenientes dos núcleos cocleares ventrais, tanto cruzadas como ipsilaterais, e emitem axônios que formam o próximo nível, que é o chamado nível leminísco lateral. Então, nós vimos, recapitulando, os núcleos cocleares, o complexo olivar superior, e agora a gente vai ver o leminisco medial, que está localizado bem aqui. São esses aqui, ó. Esses aqui são os leminiscos. Formam uma fita compacta de fibras de cada lado do plano mediano. É composto por fibras provenientes dos núcleos cocleares, que farão sinapses no colículo inferior em ambos os lados. São grandes vias ascendentes da sensibilidade e também possuem 3 núcleos, dorsal, ventral e medial. Agora, nós vamos seguir para os colículos inferiores, que estão localizados no mesencéfalo. Eles são inervados pelo leminisco lateral. Todas as vias auditivas ascendentes convergem para o colículo inferior. Os neurônios do colículo inferior enviam seus axônios ao núcleo geniculado medial do tálamo e ao colículo superior. Então, nós temos aqui os colículos inferiores, responsável por percepção do som, estruturas relacionadas ao reconhecimento dos diferentes sons pertencentes ao espectro sonoro, variações de amplitude e frequência, e também exerce papel na identificação dos fonemas da fala. Ele parte do colículo inferior, as fibras passam ao corpo geniculado medial e daí partem ao córtex auditivo primário no lobo temporal. Então, ele localiza-se no tálamo. E as respostas a estímulos sonoros com tons puros são representadas por poucos potenciais durante os primeiros instantes de estimulação. As vias auditivas mantêm conexões com o cerebelo e também possui divisões, que é a ventral, a dorsal e a medial, sendo que a ventral é o núcleo principal, que possui organização tonotópica com estrutura laminar, similar ao núcleo central do colículo inferior. Também faz conexões aferentes e eferentes. E o dorsal e medial, que tem funções de integração, recebem entradas somatosensoriais, visuais e projeções auditivas. E seguindo ao último, que é o colículo superior, ele é implicado na análise e filtração da informação auditiva ascendente até o córtex auditivo. Realiza funções reflexas relevantes para a sobrevivência e proteção do sistema auditivo e é o centro de integração e regulação da informação auditiva ascendente e descendente. Então, ele recebe informação do receptor auditivo através dos núcleos cocleares, ele analisa a informação e localiza o ponto de origem do som em que o indivíduo está inserido e envia informações processadas a várias estruturas neuronais. Então, a partir do bulbo, o som percorre todos os níveis auditivos, todas as estruturas vistas até aqui, até alcançar o córtex auditivo primário, localizado no lóbulo temporal. O córtex auditivo primário, que é a área A1 e A2, é também chamado de giro de Helschen ou ainda de área 41 de Brodmann, e ocupa a parte superior do lobo temporal e ambos os hemisférios. Então, nós temos a área A1, situada no terço posterior do giro temporal superior, que é a área 41 de Brodmann. É uma área que está adjacente à área de Wernicke. A área de Wernicke é há mais de um século reconhecida como a região do córtex, especializada em interpretar os sons linguísticos da fala humana. E a área 2,
que é a área 41, é uma área secundária. Então, agora, recapitulando, nós vamos rever aqui todo o caminho do som. Então, o som, gente, ele sai lá do órgão de corte que está dentro da cóclea e caminha pelo nervo auditivo, passando pelo gânglio, né, a espiral da cóclea, seguindo até o núcleo coclear dos dois lados. Após o núcleo coclear, ele vai seguir para o núcleo olivar. Seguindo do núcleo olivar, ele vai subir para o leminísculo lateral, seguido pelo colículo inferior, colículo superior, corpo geniculado e córtex auditivo, até chegar aqui no cérebro. Então, esse é todo o caminho do som percorrido em todos esses níveis de audição. Finalmente, então, o som chega ao córtex auditivo primário. O córtex auditivo primário, ou giro de Hershey, está no lobo temporal. Então, nós temos aqui em azul o córtex auditivo primário e em vermelho o córtex auditivo secundário. Começando daqui no córtex primário, esta área é a correspondente ao ápice da cóclea e esta área é correspondente à base da cóclea. A área auditiva primária contém neurônios sensíveis a uma ampla gama de sons, bem como neurônios mais complexos que respondem a sons de frequência modulada, vocalizações e ruídos aparentemente inespecíficos, como cliques e sopros. Então, aqui eu fiz um diagrama para a gente poder conhecer um pouquinho, se alguém que está assistindo essa aula não conhece, nós podemos conhecer aqui então um pouquinho das partes do cérebro. Nós estamos falando desta parte aqui, onde está o lobo temporal. Nós encontramos aqui o córtex auditivo, que é a área 41 de Brodmann, como já falado anteriormente. O lobo temporal é todo esse lobo que compõe aqui a parte lateral do cérebro, é responsável pela mensagem sonora e compreensão verbal. E nós temos também o córtex frontal, lobo frontal. É responsável pelo sistema executivo e por processar a informação do cérebro. Mais adiante, nós temos o lobo parietal, ou o pérculo temporal, compreensão da entonação emocional da mensagem sonora. O lobo occipital, ele detecta os estímulos visuais que rodeiam o indivíduo. E o cerebelo, que é o pequeno cérebro, é a parte interior e posterior de todo o encéfalo. E nós temos o tronco encefálico, que foi a estrutura que falamos aqui nesta aula, responsável por outras estruturas menores que projetam o caminho do som até o córtex auditivo primário. O tronco encefálico é composto por bulbo, ponte e mesencéfalo. A área 41, que é a área de Brodmann, né, córtex auditivo primário, se localiza dentro da cisterna de Sylvius do lobo temporal. Giro temporal transverso anterior, que é o giro de Hershey, áreas 41 e 42 de Brodmann. Além da área primária, A1, existem a área secundária, que é a área A2, a terciária A3, a zona ectossilviana posterior, a franja suprassilviana e a ínsula. Então, as estruturas envolvidas no mecanismo auditivo central interferem tanto em sinais verbais quanto nos não verbais. Logo, estão intimamente envolvidos com funções mais elevadas, como a linguagem e a aprendizagem.
Então, nós temos as áreas secundárias e as áreas terciárias do sistema auditivo primário, que contribuem para o processamento da informação auditiva e são áreas associativas do cérebro. Então, nós temos aqui as áreas de projeção primária, que estão em rosa, e as áreas de associação, que são as em azul e amarelo, que são as secundárias e as terciárias. Elas podem ser sensitivas ou motoras. Então, nós temos o córtex primário e o córtex secundário. Como nós falamos, esta parte é responsável pelo ápice da cóclea e essa pela base da cóclea. São sons agudos e os sons graves. Apresentam conexão aferente com a via auditiva, situa-se no lobo temporal, circulando a área auditiva primária e corresponde à área 42 de Brodmann. Então, falando mais um pouquinho sobre o córtex cerebral, eu coloquei este slide para vocês identificarem algumas estruturas. Nós temos aqui as principais, né, que eu queria mostrar para vocês, que é a área de Broca, que é responsável pela linguagem, e a área de Wernicke, que é responsável pela compreensão. Bom, então nós temos as áreas terciárias e límbicas. As áreas de associação terciárias apresentam conexão aferente com a via auditiva e são subdivididas em área pré-frontal e temporoparietal. A área pré-frontal é a parte anterior não motora do lobo frontal, que por sua vez se liga ao sistema límbico. E a área temporoparietal são giros supramarginal e angular, que integram informações recebidas das áreas auditivas, visuais e somestésicas. As áreas corticais de associação límbicas, que são essas que estão em roxo, lilás, compreendem o giro do cíngulo, o giro para-hipocampal e o hipocampo. Estão relacionadas principalmente com a memória e com o comportamento emocional. Então, resumindo, nós vimos os núcleos cocleares, leminiscos, colículos e o córtex primário. O sistema auditivo possui células ciliadas do órgão de corte que conectam-se com os neurônios bipolares do gânglio espiral, que por sua vez possui fibras do ramo craniano, oitavo nervo, que terminam nos núcleos cocleares do bulbo, de onde partem fibras nervosas que chegam até o tálamo. Os neurônios terciários comunicam com a área 41 do córtex. Essas são as referências bibliográficas usadas na nossa aula. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, que serão respondidas. E na próxima terça-feira nós abordaremos aspectos relacionados a patologias do sistema auditivo primário.